Então, o posicionamento que colocou a gente no patamar que a gente estava há 1 ano e meio atrás não era o mesmo que ia levar o nosso negócio para o próximo nível. Fala pessoal, meu nome é Igor Gontijo, a gente está aqui com mais um episódio do Hacker Edits Podcast, dessa vez com ele, Misha Menezes, o brabo do Perpétuo. Ah, trem. Cara, prazerzão te receber aqui. Prazer meu, pô, prazer meu. Obrigado pelo convite. Pô, eu que agradeço por você ter vindo e, cara, eu tenho um objetivo nesse podcast de hoje. Me fala. Que é, eu quero que as pessoas assistam e pensem várias vezes ao longo do podcast. Nossa, eu já vi vários podcasts do Misha e eu nunca tinha escutado as coisas que ele falou aqui. Não, interessante. Eu quero que esse episódio seja complementar aos outros podcasts. Perfeito. Fechado? Deixa comigo. Então, cara, eu quero só dar um contexto primeiro de você, da sua história, pra galera que tá assistindo aqui que não te conhece. Queria que você contasse um pouquinho bem rapidamente, como é que foi esse início no marketing digital, assim, como que você fez para poder chegar até aqui? Cara, o marketing digital, ele meio que me encontrou por acaso. Eu trabalhei como fotógrafo de casamento durante 3 anos, ali bem próximo da minha época de casar. E eu estava só sobrevivendo da fotografia, não estava funcionando as coisas que eu estava tentando lá com o meu negócio. E aí, como eu estava terminando de formar em publicidade e propaganda, eu comecei a procurar alguma coisa que fizesse sentido para eu poder entrar e ter ali meu primeiro salário fixo, porque eu sempre inventei moda, empreendendo a vida praticamente toda. E aí, nessa época, eu já tinha um blog que falava de relacionamento cristão. Eu sou cristão, filho de pais pastores, então eu já tinha uns 2, 3 anos que eu tinha um blog, e eu alimentava esse blog, escrevia, tinha um canal no YouTube, tinha um canal no Instagram, e aí eu acabei me candidatando por uma vaga numa startup. E nessa startup a vaga falava, vai ser social media. Eu falei, mano, não sei o que é social media, eu fui ver a descrição. E vendo a descrição eu falei, cara, isso aí eu faço pro meu canal. Então eu vou me candidatar. Candidatei e passei. Quando eu entrei nessa empresa que é a Queima Diária, ela era um universo de infoprodutos. Então eu conheci o mercado digital começando trabalhando nos bastidores. Então eu comecei como social media, aí entrando como estagiário. Mais ou menos uns 3 meses eu fui efetivado, 6 meses eu migrei para a área de tráfego e performance, e por lá eu fiquei mais ou menos uns 2 anos até ser picado de novo pelo mosquitinho do empreendedorismo, porque eu via que naquela época, isso era 2018, pouquíssimas pessoas falavam sobre anúncios especificamente. Tinha pouquíssimas, Camila Porto falava, Maxwell Inícios, eram pouquíssimas pessoas. Chris Franklin também. Então, nessa época, a galera falava pouco de tráfego pago, tinha poucos produtores de conteúdo nessa área, e era uma coisa que eu sabia fazer. Aí, juntando com mais 2 doidos lá, o Pedro e o Luiz, que são os meus sócios, a gente falou, cara, vamos criar um produto ensinando a trazer performance nos anúncios? E aí, do dia que a gente sentou para conversar até a gente gravar todo o produto e fazer a primeira venda, foram 20 dias. Aí pegamos o cartão de crédito emprestado das nossas esposas para a gente poder fazer o primeiro investimento. Deu lá R$ 1.900 de limite, e já na primeira semana a gente fez nossos primeiros 15 mil. E aí, dali pra frente... Bom, hein? Foi, cara, foi. E foi na cara, na coragem, né? A gente já começou a falar, cara, ou é tudo é nada. Eu lembro que até conversei com ela, falei o seguinte, no pior das hipóteses, a gente parcela o cartão e a gente vai pagando. Mas se der certo, vai dar muito bom. Se der errado, desiste desse negócio. Então, lá em 2018, abril de 2018, a gente fez nossa primeira venda. E aí, de lá para cá, estamos aí nesse mercado, crescendo, escalando. Então, tudo começou muito de forma despretensiosa, dando all-in mesmo. Se vai, vai. Se não vai, não vai. Mas sempre utilizando a experiência que eu já tinha lá de 2 anos. Legal. E para você, então, vocês já começaram no Perpétuo? Porque geralmente a maioria da galera, a história é bem parecida, né? O cara foi lá, fez fórmula de lançamento, começou a fórmula de lançamento, depois migra pro Perpétuo. Inclusive, deve ter muito aluno seu que a história é essa, né? Para vocês já ali, talvez pela influência da Queima Diária, vocês já foram direto pro Perpétuo? Isso, a gente já foi direto pro Perpétuo porque a gente não sabia fazer lançamento. Lá fazia pouquíssimos lançamentos de produto, mas era um lançamento bem no estilozão americano, capturava lead, lista, abria as inscrições do produto e já virava o produto para o Perpétuo. Então a gente meio que era a coisa que a gente sabia fazer, então a gente não... Tanto que agora que eu comecei a produzir conteúdo, eu passei, 3 anos sem produzir conteúdo direito por causa da escola da Queima Diária, que não precisa produzir conteúdo, vender para público frio, escalar, achar uma boa oferta e tudo. Então a gente já começou desde o princípio já no Perpétuo direto. A empresa, geralmente, ela vem muito da escola de quem criou a empresa, Exato. né? Por exemplo, a gente tem a Rock Content aqui em BH,
geralmente todo mundo que sai da Rock Content vai abrir empresa, o cara foca muito em marketing de conteúdo. Exatamente. E pra gente aqui foi muito o que você falou, cara, a gente era muito focado em performance, só que a Reds foi ter Instagram depois de 2 anos, sei lá. Aí até aí é uma questão de nível de maturidade de marketing digital, você entender também que você precisa do conteúdo para fomentar o anúncio. No início ali é muita escolinha, né? Ou você é do clube do conteúdo ou você é do clube do anúncio, né? Exato, e vai muito do processo também. Quando você foca muito só na produção de conteúdo, e era uma coisa que eu defendia muito antes, quando você só produz conteúdo, você vira meio que um esquenta-marmita. Aí você só produz conteúdo, produz, aí ninguém compra. E porque a pessoa que produz conteúdo, normalmente ela é ruim de fazer oferta, ela acaba vencendo pelo cansaço. Como a gente veio da escola da performance, era completamente o oposto. Cara, vamos vender para a pessoa que já está preparada para comprar agora, e depois a gente preocupa com conteúdo, depois a gente preocupa em crescer o Instagram. O crescer Instagram era meio que consequência do tráfego frio que era feito para vender o infoproduto. E a gente acaba percebendo que dependendo do nível do negócio, a produção de conteúdo ela acaba também se tornando importante para... Não é todo mundo que vai direto para a página e compra o produto. Tem as pessoas que vão lá desconfiadas, deixa eu ver quem que é essa pessoa. Então, tem que ter também um Instagram bem preparado, mas sempre pensando em conversão. Cara, isso é um negócio que a gente demorou bastante para poder perceber também. Era isso. Tipo, na minha cabeça, pelo menos, o conteúdo era meio firula, assim, sabe? Você, cara, esse povo fica falando desse negócio de criar conteúdo, fazer post bonitinho, o negócio é vender, fazer anúncio, depois que você vai vendo tanto que eu tava errado naquilo. Mas, cara, só dando um passo pro lado, talvez, a gente roda Perpétuo aqui também, vocês rodam lá. E a gente sabe que são necessárias várias habilidades para fazer isso acontecer no nível que a gente roda hoje, né? Igual a gente tá aqui, tem estúdio, tem videomaker, tem designer, tem o social media, tem todo mundo. Como você ensina as pessoas a saírem do zero para criar? Em quais habilidades que você foca ali para o cara conseguir rodar sem ter essa estrutura toda e fazer as primeiras vendas dele ali? Cara, o primeiro ponto é a pessoa encontrar qual que é o problema urgente que ela soluciona. Então, dentro da proposta de transformação que ela vai trazer como criação de infoproduto, se ela encontrar qual é a dor urgente que aquela pessoa tem para solucionar, a pessoa não quer saber se ela tem 1 milhão de seguidores ou se tem 10, se ela posta todo dia ou não, se ela é famosa ou não, não importa. Ela só quer saber, cara, você tem condição de solucionar esse meu problema? Tenho, então é de você que eu vou comprar. E a gente acaba ensinando os nossos alunos se está começando do zero, tem nada, não tem Instagram, tem nada. Começa com um ticket mais baixo, porque quem está vendo do outro lado, ele vai ver, poxa, uma boa proposta de transformação, eu estou passando por esse problema, e o ticket não é algo que vai me impedir de comprar. Se eu perder esse dinheiro aqui, cara, tanto faz. Então eu sempre começo ensinando os alunos a encontrar a solução de um problema urgente e começar com um ticket relativamente mais baixo. E aí depois ele vai precisar desenvolver uma habilidade de copy e de tráfego. Como ele está vendendo para um público frio, ele tem que ser muito bom de fazer oferta direta, ele tem que ser muito bom em conseguir convencer a pessoa a tomar a decisão de comprar aquilo que ele tem para poder oferecer a partir do primeiro momento que ele está vendo. Então, se ele é bom em conseguir convencer essa pessoa e ele consegue criar um anúncio que aparece na frente da pessoa certa, ele vai conseguir vender já logo na primeira semana. E geralmente essa dor que a pessoa escolhe é alguma coisa relacionada a um desafio que ela está passando ou não necessariamente? Por exemplo, eu sou mãe e eu vou pegar um produto voltado para isso. Acontece bastante ou eles vão e escolhem alguma coisa que está mais tendência de mercado? Assim? Não, é uma dor de acordo com o que a persona está passando mesmo. Então pode ser esse exemplo da mãe, que ela está lá com o bebê dela chorando o tempo todo e ela não consegue fazer o bebê parar de chorar. Então se ela vê um anúncio de uma pessoa falando, eu sei que seu bebê não dorme a noite toda e eu tenho a solução para o seu problema, a chance dela parar para escutar essa pessoa é infinitamente maior. Surfar a tendência é muito bom, mas para o cara iniciante ele não vai conseguir fazer isso porque ele não tem a maldade, ele não tem as habilidades necessárias para poder conseguir, não, vou criar um produto de tendência, igual a gente fez no auge lá da pandemia, a gente criou um produto que chamava acelerador de delivery. Então eu percebi, a gente só está em casa, a única forma de comprar, de comer e tudo, não dá para poder sair, então delivery. Provavelmente os deliveries do meu bairro não devem saber anunciar, então eu vou criar um produto para poder ensinar eles a fazer tráfego para o estabelecimento deles. Então foi um produto de surfar a tendência, tanto que quando a pandemia começou a dar mais uma tranquilizada, o produto não vendeu tanto quanto estava lá no auge. Então, para surfar a tendência tem que ter um pouquinho mais de maldade, mas o iniciante eu sempre recomendo, cara, vai na dor urgente que sua persona tem, que como consequência você vai conseguir vender esse produto de uma forma mais fácil. Legal, a pessoa não tem essa maldade de, ficar um tempão, por exemplo,
num grupo de Facebook de pessoas que são mães para poder entender como é que a persona funciona e conseguir vestir aquela roupa, né? Para ela é mais natural ela falar de uma dor que ela já conhece ali, que ela não precisa tanto imergir num personagem para desenvolver. Exato, até porque ela vai ter muito mais legitimidade para poder transpassar essa dor. Se ela é uma mãe também que passou por esse processo, por exemplo, de um problema de amamentação, ela vai conseguir saber exatamente qual era a dor e o que estava passando na cabeça dela quando ela não conseguia amamentar o filho dela, por exemplo. Então, quando a persona transformada cria um produto de transformação, ela consegue transmitir mais verdade. Pode até não ser tão boa assim das técnicas de copy, mas a pessoa que está do outro lado vai conseguir entender e falar, caramba, eu estou passando exatamente por isso. Legal. Cara, eu acho que um ponto para a gente falar, para conseguir cumprir aquele meu objetivo, da gente fugir um pouco, pelo menos aqui para a gente no HackerEds, a gente foi aprendendo a escalar perpétuo no tempo, né? A galera aprende o que é perpétuo, aprende um pouco sobre copy ali, um pouco sobre tráfego, mas a gente que está rodando isso há muito tempo, a gente sabe que não tem batalha ganha, né? Todo dia é um novo dia, então é só você chegar lá, montar sua estrutura, criar uns criativos e botar para rodar. Todo dia a gente está ali otimizando as coisas e pelo menos pra gente no HackerEds foi um processo muito de você criar big ideas novas para poder conseguir escalando o produto e melhorando muito em copy ao longo dessa jornada. Como que foi para vocês ali? A gente pode até falar focando no seu produto mesmo. Como que foi ali para vocês aprenderem, no início, a fazer as primeiras vendas desse produto, que é diferente de hoje, dos desafios que vocês têm para conseguir escalar no nível que vocês escalam, assim? Se você puder dividir em umas etapas, o que foi os gargalos que vocês foram encontrando ali ao longo do caminho? Perfeito. Vamos começar lá em 2018, que foi quando a gente criou esse produto. O maior desafio que a gente tinha era fazer promessas mais agressivas sem a gente ter vivido aquilo. Então, por exemplo, eu não poderia falar, se torne milionário vendendo produto digital, sendo que eu ainda não era. A gente toma muito cuidado com isso, de só prometer aquilo que de fato a gente consegue cumprir. Então lá no começo eu prometia acelerar os resultados de um anúncio em 5 vezes, que era aquilo que a gente conseguia viver na época, e a estratégia que a gente utilizava era basicamente a estratégia que a gente utiliza até hoje, só que qual que era a diferença? Antigamente a concorrência era baixíssima, então era muito mais fácil a gente conseguir CPAs maravilhosos, sem anúncios extremamente produzidos, sem uma sofisticação na comunicação, porque a concorrência era baixa. A gente até recebeu um dado que o nosso nicho de educação e marketing digital foi o primeiro a atingir o nível de maturação. Então, ou seja, para quem está começando, eu sempre recomendo para meus alunos, chega lá, eu quero começar a ensinar para não sei o que lá, gestão de tráfego. Eu falei, cara, você tem grana? Não tem. Então foge desse nicho, vai ensinar, sei lá, para o profissional liberal, não vai ensinar para o marqueteiro, porque tem muita gente para ele poder acompanhar. Então 2018 foi isso. Quando a gente foi para 2019, a gente percebeu que a quebra de padrão ajudava muito no processo de retenção. Porque em 2019, muita gente, o pessoal começou a entender o mercado e tudo, então a gente utilizou muito a quebra de padrão nos anúncios para a gente poder ganhar uma notoriedade muito grande e meio que se posicionar como os mais criativos do nosso mercado. Então isso ajudou a gente a escalar muito, porque a pessoa via, todo mundo fazia o anúncio padrãozão, aí via os nossos lá, tudo maluco, peruca loura, descendo no telhado, mó loucura. Aí a pessoa viu, esse cara aqui é chatão, esse aqui parece um pouco mais comigo. Então foi onde a gente conseguiu escalar bem. Só que ainda falando de anúncios. Quando a gente vai para 2020, a gente percebeu que a gente já tinha aparecido muito para as pessoas ali que poderiam comprar o nosso produto. E aí foi onde a gente tomou a decisão de abrir mais a nossa comunicação para pegar um público que não era só ali, tipo, gestor de tráfego ou afiliado, que foi quando a gente começou a falar de perpétuo, que foi em 2020. A gente percebeu, eu acredito que o mercado está preparado para começar a ouvir a palavra perpétuo, que era o que a gente já fazia na Queima desde 2016. E aí a gente começou, em 2020, a aliar a estratégia de perpétuo com lançamento. Então a gente tinha produtos que eram vendidos ali todos os dias e a gente fazia lançamentos de produtos de tickets maiores para dar ali os picos maiores ali de venda. Então foi onde a gente aumentou em 5 vezes o nosso resultado de um ano para o outro. Quando vai para 2021, foi quando a gente teve a ideia de começar a construir um produto mais de recorrência, porque eu tinha a dificuldade de, a gente está sempre vendendo para o cara novo, venda única e tudo.
Em 2021 a gente falou, cara, por que não ter produtos de recorrência para a gente poder começar a ter ali, passar 2022, 2023, a gente começar a ter recorrência e não precisar ali estar sempre atrás da venda nova. Então foi quando a gente começou a utilizar mais essa estratégia de construir a comunidade, construir um produto que está ali com essa recorrência, seja mensal ou seja anual. E foi onde a gente teve um pouco mais de maturidade de negócio, mas até então a gente sempre utilizando um único funil, que era o funil de tráfego direto. Quando a gente vai para 2022, foi quando a gente criou a escola do Perpétuo, a gente meio que consolidou mesmo o nosso produto de assinatura, mas aí a gente percebeu que a gente tinha meio que mudado o nosso modelo de negócio, então a gente estava com a cabeça de venda única trabalhando um produto de assinatura. Então, 2022 para nós foi uma catástrofe, porque a gente escalou pra caramba, confiando na recorrência, aí a recorrência não vinha e a gente falou, caramba, mano, a gente não aprendeu a jogar o jogo de comunidade, de recorrência, e foi nesse momento que a gente foi meio que forçado a criar mais funis para vender mais para o mesmo cliente. Então, apesar de ter sido um ano extremamente desafiador, 2022 foi um ano onde a gente aprendeu a fazer mais com menos, que era literalmente vender mais para o mesmo cliente. Então a gente começou a trabalhar mais upsell, downsell, trabalhar mais fluxo de e-mail, trabalhar a venda na área de membros, criar mais produtos para o cliente continuar consumindo ao longo do tempo. Em 2023, a gente está muito na fase de múltiplos funis. Então hoje, o que a gente confiava só no tráfego direto para poder fazer, a gente foi acoplando funis e focando em vender um único produto do lado de fora. Porque a gente teve uma época que a gente tinha muitos produtos do lado de fora. Então a audiência meio que confundia. Pô, qual que é o melhor? É esse ou aquele? E isso acabava deixando a conversão menor. Então a gente focou em gastar energia num único produto, mas com 7 funis que a gente tem de aquisição rodando ao mesmo tempo. Então a gente tem tráfego direto, webinário, fluxo de ManyChat, a gente voltou a fazer e-book gratuito, que meio que morreu, né? Lá, 2016 para 2017 fazia muito, e hoje praticamente ninguém faz, então a gente voltou com fluxo de funil de e-book gratuito, sessão estratégica, funil de diagnóstico. Então, ou seja, a gente começou a colocar mais funis, porque eu entendi que eu coloco mais funis, eu trabalho todas as linhas de consciência ali do cliente, e ele pode entrar, por exemplo, do webinário. Por mais que ele não compre no webinário, eu elevei a consciência dele e depois ele pode cair num outro tipo de funil. E aí a gente começou muito a olhar qual é o funil que mais atrai as pessoas e qual é o funil que mais converte na última ponta. Então isso tem deixado o nosso negócio com uma escala muito mais saudável, com menos trabalho, e eu acabo gerando lead potencial comprador de todas as pontas. Sendo que antes a gente trabalhava só o cara que era consciente ali do problema. Cara, legal. E teve um ponto que você falou que eu acho legal a gente entrar para falar para o pessoal, que foi esses aprendizados que vocês tiveram de como conseguir fazer a esteira funcionar de fato, né? Queria que você entrasse um pouquinho nisso, assim, por que não estava funcionando antes, o que vocês aprenderam que fez funcionar na prática? Cara, a grande chave disso era que antes a gente criava um produto que a gente queria vender. Então sentava eu, Pedro, Luiz, chamava a galera, a liderança, cara, a gente precisa criar um produto para vender para a nossa base de clientes. Que produto a gente vai criar? Aí a gente mesmo, né, sem olhar dados, sem nada, não, eu acho que eles estão querendo isso, eu acho que eles estão querendo aquilo outro. A gente ia, desenhava o produto, botava para rodar e flopava. E a galera não comprava. A partir do momento que a gente começou a perguntar para as pessoas, tanto que a gente manda até o e-mail, de 2 em 2 meses a gente manda um e-mail para a nossa base de clientes, para os mais recentes, perguntando o que você gostaria de comprar do Misha que ele ainda não te vendeu. Para quem for aplicar essa estratégia aí, não precisa ser tão direto ao ponto, mas pode ser, o que você gostaria de aprender comigo que eu ainda não te ensinei? E manda para a galera responder num formulário, resposta aberta. Aquilo que aparece de forma mais comum é o produto que a galera está querendo mais comprar. Então a gente passou a criar produtos escutando o que as pessoas gostariam de comprar, e isso foi o grande ponto de virada. E o segundo ponto foi até meu próprio reposicionamento. O meu posicionamento, que me ajudou muito em 2019, 20 e meados ali de 2021, ele ajudava muito a ganhar notoriedade, autoridade, reconhecimento, mas ele atrapalhava para vender produto de alto ticket. Então a pessoa me via meio como humorista, e aí ela não conseguia colocar na mesma caixa, tipo assim, poxa, o Misha é o meu mentor, mas eu rio dele o dia inteiro, entendeu? Poxa, mas como é que esse cara quer ser meu mentor e cobrar, sei lá,
Na época, a mentoria a gente tentava vender de 15 mil. Como que ele quer me cobrar 15 mil, sendo que eu tô rindo pô, o Misha é meu brother, meu amigo, parece meu primo e tudo. Pô, quer me cobrar 15 mil? Então a gente percebeu que o posicionamento que posicionou é maravilhoso. Então o posicionamento que colocou a gente no patamar que a gente estava há 1 ano e meio atrás, não era o mesmo que ia levar o nosso negócio para o próximo nível, principalmente se a gente fosse jogar o jogo ali de criar produtos mais caros. Legal. Cara, uma coisa voltando lá do início da história que você me contou, muita gente que a gente vê começar no mercado digital a fazer um perpétuo, o cara não consegue e nem tem que ter também uma visão mais aprofundada daquilo como uma empresa e como um negócio, sabe? A pessoa vê, fala, tem que fazer uma página, tem que fazer uns anúncios, eu tenho que ter um produto e tem que vender. Eu imagino que você, por estar lá na queima diária, já ter as rotinas e entender esse negócio do marketing digital e do perpétuo numa estrutura mais de empresa, você deve ter levado isso mais do início, assim, né? Mas ninguém nasce empresário. Exato. Queria que você contasse um pouquinho, igual você contou em relação ao produto da Scala, mas como que foi para você essa jornada mesmo de, cara, aprender a ter uma empresa em si, né? Porque cada vez mais que você vai escalando ali, não é só botar mais verba na campanha, Exato. Não é só fazer mais criativo, você tem que contratar mais gente, você tem que gerir, você tem que aprender a liderar, você tem que aprender a liderar pessoas que estão liderando outras pessoas. Como é que foi esse processo para você, assim? Cara, foi muito engraçado, porque lá no começo a gente saiu da queima já com o nosso negócio dando o mesmo salário que a gente recebia. Então, a galera fala muito de, tem que queimar a ponte. Eu sou completamente contra queimar a ponte, porque no outro mês tem conta para pagar do mesmo jeito. Então, a gente só tomou a decisão de sair depois que a gente tinha ali garantido o mesmo salário que a gente ganhava. Aí a gente tinha essa estabilidade. E logo quando a gente saiu, como nós somos em 3, né? Então eu fazia a parte de tráfego, o Luiz fazia a parte de copy e o Pedro fazia a parte lá de tecnologia. Então a gente já pensando em que, poxa, tem uma porrada de coisa chata que tem que fazer, que é repetitiva, que a gente pode delegar. Então logo nos nossos primeiros 4 meses ali, depois que a gente já estava 100% no negócio, a gente já trouxe 2 pessoas, uma para o suporte e um para poder ser designer. Então a gente já começou desde o princípio a cuidar, a ter que fazer gerenciamento de tarefas e tudo mais. Só que antes era tudo de uma maneira muito, sei lá, era meio intuitivo. Então a gente, era até engraçado, que a gente tratava a galera que trabalhava com a gente da forma como a gente gostaria de ser tratado quando a gente trabalhava lá de carteira assinada. Só que qual que era o grande problema disso? A gente virava muito amigo do pessoal. Tá certo, tem que ter o respeito e tudo mais, mas o nosso era demais, a ponto de, poxa, como é que eu vou xingar o fulano, entendeu? Tipo, pô, errou e tudo, sendo que a gente tem uma conexão muito forte, entendeu? Então a gente não conseguia separar o empreendedor e o amigo. A gente tinha uma amizade, uma família e tudo mais. Aí depois a gente cometeu outro erro, que a gente começou a trazer muita gente da família. Então, tipo, um era meu irmão, isso lá no começo, um era meu irmão, outro era a sogra do meu sócio, o filho do meu outro sócio. Então, tipo, cara, virou praticamente uma empresa familiar. Aí, pô, como é que eu demito meu irmão? E no jantar de domingo, a gente tá lá, pô, me demitiu. Da mesma forma, o Pedro e a sogra dele, tá até a Adri é muito boa, por sinal. E aí, um abraço pra Adri. Mas lá, tipo, quando ela tava aprendendo, poxa, ô Pedro, tem que falar com ela. Não, mas não fala não, pô, é minha sogra, vai lá e fala você. Então, isso é muito estranho. Depois, quando a gente começou a crescer um pouquinho, a gente começou a ter a dificuldade de quem as pessoas iam reportar. Então, nós 3 não tínhamos meio que uma função definida. Então, era muito comum numa reunião, uma pessoa dar uma sugestão, e aí eu falar, nossa, legal pra caramba. Aí o Pedro falava assim, não gostei. E o Luiz falava, não, a ideia é horrorosa, pai. Então, ou então eu passar um comando e falar assim, não, nós vamos fazer isso e isso. Aí o Pedro vinha e falava assim, não, a gente não vai fazer isso não. O Luiz falava, não, nós vamos fazer isso sim. Aí ficava todo mundo assistindo, nós 3 discutindo. Falava assim, caramba, quem que manda de fato nesse negócio? Então a gente teve essa dificuldade. E depois, quando a empresa cresceu bastante, foi a dificuldade de formar liderança, né? Então a gente passou por uma fase em que a gente delargava demais. Então a gente fala, caramba, contratamos, vai resolver o nosso problema, então vai e faz aí. Só que não saía do jeito que a gente gostaria, e aí ficava naquela, caramba, poxa, eu faço tráfego 10 vezes melhor do que o fulano,
e o fulano tá lá e eu vendo o dinheiro indo embora. Eu falo, pelo amor de Deus, você não tá vendo que a campanha tá estourando? Mas você não pode falar desse jeito, entendeu? Então essa questão, eu falei assim, nossa, entrou pô, no final de semana e tal. Então, essa questão de depois ir formando liderança e delegando, a gente passou muita dificuldade. Então, a gente contratou consultoria, fizemos bastante treinamento de gestão, de pessoas e tudo, para a gente poder estar, tipo, 1000% melhor hoje em dia. Então, o desafio do empreender, eu percebo que dá para fazer muita grana na internet? Dá, mas até quando e até onde você quer ser escravo do seu negócio? Porque tem muita gente que faz grana, beleza, mas ela ele é o funcionário da própria empresa, ele não pode viajar e deixar o computador para trás. Então, a gente tem trabalhado cada vez mais para que a empresa seja autogerenciável, autossustentável, que dependa menos da gente, que a liderança consiga tomar as decisões sem a gente precisar interferir, mas, cara, é um desafio. É um desafio. E eu tenho certeza que você sabe que esse desafio é grande também. Cara, acho que é muito parecido, assim, né? De todo mundo que eu converso, assim, é igual um joguinho, cara. O cara que tá no nível 1, todos têm o mesmo desafio de todo mundo que tá no nível 1, mas enquanto a gente tá aqui no nível X, tem um cara que tá no nível 10X, Exato. que olha pros problemas que a gente tá passando e fala, ô, minha criança, vem cá, deixa eu te explicar. Deixa eu te contar. Cara, legal você ter passado essa perspectiva. E eu queria entender um pouquinho, né, falando da parte de conteúdo mesmo. Uhum. Cara, como que foi pra você esse processo mesmo de se transformar num expert, sabe? Acho que é uma diferença muito grande entre ser um cara que tem um produto digital e você, de fato, conseguir se posicionar como um especialista, sabe? Eu vejo ainda mais hoje, né, que você falou que o mercado tem muito mais gente do que tinha antigamente. Eu lembro quando a gente começou o HackerEd, sei lá, cara, o Sobral tinha 5.000 seguidores no Instagram, sabe? Era tudo mato, assim. Então, eu queria entender com você, cara, como é que foi esse processo pra você de virar especialista mesmo? Porque não é só postar conteúdo todo dia, né, Exato, bicho? Tá cheio de gente aí postando conteúdo todo dia. E eu queria que vocês tentassem passar uma visão assim de, cara, como é que foi pra você esse processo de formação como expert? E o que você acha que vocês conseguiram fazer com sucesso para não ser só mais um na multidão ali de todo mundo que estava falando de marketing digital, sabe? Boa. Eu acompanhava muitas pessoas que produziam conteúdo também, e é muito natural a gente começar a produzir conteúdo meio que espelhando o que outra pessoa está fazendo. Só que eu sempre produzi, depois que eu tive essa consciência, eu comecei a produzir da forma como eu gostaria de assistir. Porque tem muita gente que produz conteúdo é chato pra caramba, e muito provavelmente, se ela estivesse do outro lado, ela não assistiria o conteúdo que ela tá produzindo. Porque as pessoas acabam esquecendo que rede social é muito mais um lugar de relacionamento do que um lugar de dica. E eu comecei a sentir isso na pele, de que quando eu só postava conteúdo dando dica, quem desse o hack mais perfeito levava a audiência. Falei assim, não, agora o hack do momento é, não sei o que lá, campanha invertida, não sei o que. Aí essa pessoa levava todo mundo. Por quê? Se eu só produzia conteúdo de dica, quem passasse a dica melhor levava a compra, levava tudo. Então eu comecei a perceber isso até vendo muitas compras cruzadas, assim. Então, tipo, o cara comprou de mim, aí depois ele comprava fulano, ciclano, beltrano, e falava assim, poxa, mas eu tenho uma porrada de produto aqui para vender, por que você foi lá no fulano? Não, porque eu descobri que o fulano tá fazendo isso, isso e isso, então eu vou lá ver o que ele tá fazendo. Então esse era o problema quando eu só postava dica. E aí o que a gente começou a perceber, estudar, aprofundar, é que o especialista, ele é muito mais sobre uma liderança de movimento do que o cara das dicas que tá lá para poder postar todo dia. E a gente começou a entender isso, meio que até foi um efeito colateral que eu fui percebendo pelos comentários que eu ia recebendo, só que a gente não usava isso de forma intencional. Então é entender que eu estou fazendo uma construção de um mundo que para mim seria o melhor lugar para poder viver. Então quando você começa a produzir conteúdo pensando dessa forma, a pessoa não vai te escolher só porque você é muito bom em tráfego, só porque você é muito bom em perpétuo. Ela vai escolher por causa da crença que você tem, pela forma como você trata sua esposa, pelo respeito que você tem pelos seus pais, por aquilo que você acredita, por aquilo que você não acredita. Então, quando eu comecei a produzir conteúdos falando também sobre isso, eu comecei a entender que, caramba, o jogo não é só sobre quem produz o melhor conteúdo,
mas sim com quem as pessoas se identificam mais. E esse foi um grande ponto de virada para a gente poder, de fato, conseguir influenciar as pessoas. Tanto que a frase que eu carrego, que é o mantra da nossa equipe, que é da nossa comunidade, que é eu quero ver o que acontece se eu não desistir, quando a gente percebeu que essa frase era poderosa, foi quando eu comecei a receber foto de gente fazendo tatuagem com a frase. Eu falei assim, mano, que loucura. A frase que um dia veio um devaneio, eu estava passando dificuldade na minha vida, veio a frase, eu levei como mantra, comecei a comunicar isso, e a galera agora tá com o corpo marcado com a frase que nasceu quando eu estava dentro do meu carro, voltando decepcionado de um lançamento de um cliente que tinha dado tudo errado. Então, acho que eu percebo que é muito mais sobre isso. A internet é muito mais sobre a construção de movimento e se posicionar mesmo como liderança do que só produzir conteúdo. E eu acabei entendendo um ponto também, pelo fato de ser negro e no nosso mercado ter pouquíssimos negros, eu acabei conseguindo meio que virar o super-herói da galera. Então é muito comum eu receber todo dia eu recebo mensagem de alguém falando assim, cara, enfim, encontrei algum negro que está no topo também do mercado digital e tudo. Então foi uma coisa que eu não percebi e depois eu vi, falei, caramba, eu tô virando tipo Pantera Negra do marketing digital, saca? Então é muito mais sobre a construção de movimento e liderança do que só produzir o conteúdo com a dica melhor. Cara, legal. E como que funciona o equilíbrio na prática, assim? Porque você falou, né? Tipo assim, cara, eu tenho que ter um conteúdo que faz a pessoa ela gerar uma familiaridade comigo, mas ao mesmo tempo eu não posso ser só o cara lá mega engraçado que a pessoa não vê como uma referência e eu também não posso ser só o cara da dica, né? E como que você faz para poder balancear isso e fazer isso funcionar de fato? Cara, eu dedico conteúdos... na nossa linha lá editorial, tem um dia da linha editorial que é de fato para poder dar um conteúdo técnico e o outro dia que é para poder dar um conteúdo mais avançado. Então tem lá o conteúdo mesmo de dica, ó, tô fazendo assim, esse assado, tem um conteúdo mais avançado para poder agradar quem tá avançado, mas o resto dos conteúdos é sempre eu emitindo uma opinião sobre alguma coisa que eu acredito que é verdade. Igual recentemente, eu fiz uma publicação pro Dia da Consciência Negra, caramba, estourou de comentário e tudo, eu falando da minha experiência como sendo negro e tudo mais, o preconceito e tal, e a galera se identificou infinitamente mais do que um conteúdo que eu tinha colocado antes, tipo assim, qual é o lugar que seu cliente, qual é o lugar mais fácil de vender pro seu cliente, entendeu? Então esse tinha lá, sei lá, 10 comentários. Aí esse deu me posicionando, falando da minha experiência, até tinha passado em menos de 4 horas lá, tinha passado já de 100 mil visualizações e tudo. Então eu fui entendendo o jogo, tipo, as pessoas vão comprar de mim por que eu sou. Se eu for vender, sei lá, se daqui a pouco der a louca, eu for, cara, eu vou vender um treinamento, sei lá, de inglês. As pessoas vão comprar, porque elas me enxergam como um mentor e não como uma pessoa do conteúdo de perpétuo. Então, isso a gente foi entendendo, principalmente nos últimos, sei lá, 6 meses, que era uma coisa que eu era muito resistente. Eu sempre fui um cara muito técnico, não de falar difícil, mas falar de coisa técnica de uma forma simplificada. E eu fui percebendo que, pô, por que essa galera cresce tão rápido? O que está acontecendo? E eu fui entendendo que o movimento que eles fazem é muito mais um movimento de se tornar uma referência de vida na cabeça das pessoas do que uma referência em cima do produto que ele vende. Legal. Cara, eu queria entender um pouquinho, falando da parte de gestão mesmo, um pouquinho na prática, como que funciona ali o dia a dia da sua empresa, você com a sua equipe, quais são as rotinas que vocês têm para fazer a máquina funcionar ali? Acho que é legal falando isso, como vocês são focados no perpétuo também, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma rotina, a gente acredita muito que 80% do resultado ali vem de bons criativos, né, de boas copies. Cara, aqui, hoje, enquanto a gente está gravando aqui, é quinta-feira, né? Pelo menos aqui no HackerEds, quinta-feira é o dia inteiro de gravação, gravando muito criativo, soltando 10, 15 criativos por semana. Como que é para vocês lá organizar essa rotina para fazer esses funis todos funcionarem? Boa, na segunda-feira a gente tem uma reunião só entre nós 3 sócios, que a gente pré-otimiza os nossos funis com a visão da experiência que a gente tem. A gente vê os números dos funis que a gente roda e a gente analisa, pô, isso aqui poderia melhorar, não, isso aqui tá bom e tudo, antes da gente levar para a reunião de liderança. Tem a galera olhando lá no dia a dia, mas a gente sempre traz a nossa visão com base na experiência ali toda segunda-feira. A gente faz a nossa reunião de planejamento semanal, então a gente bate
o que tem de prioridade da semana ali, na semana, então a gente não faz de 15 em 15, igual boa parte das pessoas fazem, a gente faz ali da semana. Depois faz a reunião, os líderes com as suas equipes, e depois a gente faz uma reunião geral apresentando o resultado da semana anterior. Mas dos processos ali de otimização, toda quarta-feira de manhã, a gente faz uma reunião só focada em criativo. Então a gente reúne todas as cabeças pensantes de criatividade da empresa, então vai o copy, vai o designer, vai o editor, vai o gestor de tráfego e vai eu. Então a gente reúne e o que a gente faz? A gente pega o top 3, os 3 melhores anúncios da semana anterior, assiste junto e o nosso pensamento é como que a gente pode melhorar esses anúncios para a próxima gravação. Então a gente já entendeu as narrativas que funcionam, então a gente não fica muito inventando moda. Quarta-feira, depois dessa reunião, eu dedico toda a gravação e aí a gente faz a gravação desses anúncios fazendo evolução de aprendizado. Então, de rotinas de otimização, são esses marcos. A segunda e a quarta-feira são os nossos grandes marcos ali, que na segunda que a gente vai otimizar funil de uma forma mais profunda e na quarta-feira que a gente dedica ali 100% em olhar criativo, principalmente se ele já está funcionando, a gente vai fazer muita alteração ali dos primeiros segundos e ver como que a gente aumenta a taxa de retenção desse vídeo e, consequentemente, CTR lá no final depois. Legal. Cara, você falou de que vocês têm uma reunião semanal de planejamento, falando em termos de estratégia mesmo, como que vocês estão olhando para o futuro do mercado e como é que vocês estão se preparando nisso, nessa loucura toda que a gente está vivendo de, cara, ChatGPT, agora tem um robô que você chega lá, digita, ele faz copy para você, faz imagem. Como é que vocês estão se organizando dentro disso para conseguir ter um diferencial nessa realidade nova e onde que vocês veem esse negócio de vocês chegando, sabe? Vocês têm uma meta ali que vocês olham e falam, cara, eu quero chegar em tanto de faturamento, eu quero fazer tal número. Como que... Fala um pouquinho do futuro, do que você faz hoje, assim. Então, a gente está... Até engraçado que a gente estava conversando sobre isso ontem, porque a gente já está fazendo os nossos planejamentos. Enquanto a gente está gravando aqui, a gente ainda está em 2023, então a gente está fazendo planejamento já de 2024. E uma coisa que a gente começou a prestar mais atenção é começar a usar a base de clientes que a gente tem para poder monetizar outras frentes. Porque, por exemplo, os nossos clientes, apesar deles virem para poder consumir marketing digital, eles são clientes que têm dores em todos os outros pontos. Então a gente percebeu como isso é valioso para fora da nossa bolha. Então a gente está começando a vender lá na nossa área de membros. A gente fechou o contrato com uma marca para ela poder expor a marca dela dentro da nossa área de membros. Então era uma coisa que antigamente a gente nunca ia pensar. Então, tem gente entrando na nossa área de membros todos os dias. Qual que é o melhor lugar para poder expor uma marca lá no nosso caso lá de 19 mil assinantes? Dentro da nossa área de membros, o aluno está voltando lá toda vez. Então a gente começou a vender disparo para a nossa própria base. Então quer que eu indique um produto específico, que não necessariamente é só um produto que tem a ver com ferramenta de marketing digital? Então a gente vê muito no futuro em a gente utilizar a influência que a gente exerce sobre a nossa base de clientes e a nossa base ali de audiência para poder monetizar outras frentes que não necessariamente é só dentro do nosso contexto aqui de marketing digital. Outro ponto que a gente vê muito é a utilização de tecnologia. A gente usa muitas ferramentas. Então, poxa, por que não a gente desenvolver as ferramentas que a gente utiliza para isso gerar equity e a gente conseguir lá no futuro captar investimento ou até vender a empresa, por exemplo, desvincular um pouco da minha imagem, sendo ali, eu sempre vou continuar sendo mentor, mas por que não abrir outras frentes utilizando esse potencial que a gente tem de tanto geração de caixa, nosso potencial de aquisição de clientes, que isso é valioso, e ao invés da gente ficar usando ferramentas de terceiro, ter as nossas próprias ferramentas. E na nossa visão de futuro, falando no formato que é hoje, eu vejo muito a gente chegando a ter 10 mil mentorados, aí a gente está numa escalada boa em vendas de mentorias, então eu quero muito alcançar 10 mil mentorados nos próximos 5 anos, e isso a gente tem conseguido construir na nossa mentoria, principalmente uma liga muito forte em questão de comunidade, valores, por isso que ela está crescendo muito rápido. Então eu vejo, super fazendo evento nosso interno, sem gente de fora, para 10 mil pessoas, galera lá, loucura, lá, pulando, gritando. Então essa é a minha visão do Misha especialista para o futuro. E como empreendedor, vendo essas oportunidades de utilizar
essa base compradora para poder monetizar outras frentes, principalmente com tecnologia. A gente está olhando muito para esse lado de inteligência artificial, que eu vejo muito... O copywriter, principalmente, tinha muito medo, né? Pô, vou perder meu emprego. Então, hoje a gente já vai contratar copywriter falando, cara, você pode usar o ChatGPT tranquilo, sabe criar prompt, é isso que a gente precisa. Quanto mais rápido, melhor. Então, eu vejo o nosso futuro muito nisso. O lado Misha especialista, com 10 mil mentorados dentro de um evento presencial, e do lado Pinguim, essa visão mesmo de construir tecnologia para a gente poder conseguir vender no futuro. Cara, bem massa. E, Misha, para a gente finalizar, tem muita gente que está escutando esse podcast aqui, né? A gente falou um pouquinho dos desafios atuais, desafio de empreendedorismo, mas você especialmente tem muito contato também, assim como a gente, né, com uma galera que está começando mesmo. A galera, tem muita gente ainda acordando hoje, em 2023, pro fato de que, o digital é uma realidade, que ele precisa entender de marketing digital, que não é só postar no Instagram. E, cara, pra quem tá de fora, começando do zero, talvez, existe alguém que vai assistir esse podcast que vai ser a primeira coisa que ele vai ver de marketing digital, que ele acabou de abrir a cabeça. Cara, que tipo de dica você passa para os seus alunos, você passa nos seus conteúdos para diminuir o medo que a galera tem do tanto que isso parece complexo? Porque é mesmo, mas você não precisa nascer sabendo tudo, né? Você que, contou pra gente que você teve uma história, que você pegou e começou do zero, pegou dinheiro emprestado do cartão, foi lá e conseguiu virar, e hoje tá no tamanho que tá. Como que você pode passar uma visão para quem tá assistindo isso? Esse é o primeiro podcast do cara, para ele falar, uou, tem muita coisa, mas eu dou conta, sabe? Então, a primeira coisa é que não é fácil, mas é simples. Então, quem tenta te vender, é fácil, vai ficar milionário da noite pro dia, é só gira uma roleta que o dinheiro cai, não é isso. Não é fácil, mas é simples. E é só você entender e levar isso, de fato, como um negócio. Se você entender que você está criando uma empresa mesmo, só que é uma empresa no digital, que tem os problemas de empresa, tem a fase de maturação, você vai passar por todas as dores que o empreendedor passa, não é porque é no digital que você não vai passar por problemas. Então, o primeiro ponto é entender que eu acredito muito que 1 ano de dedicação é o suficiente para o jogo virar. Então, é dedicar 1 ano sem reclamar, sem chorar, sem pensar em desistir. É 1 ano direto, que eu tenho certeza que o negócio vira. E o segundo ponto é não se comparar com os outros, cara. É muito comum e é até engraçado. A gente recebe, como você sabe, muito iniciante. Aí a pessoa fala, não, eu tô vendo meu concorrente e ele tá vendendo pra caramba. Eu pergunto, como você sabe que ele tá vendendo pra caramba? Ele fala que ele vende pra caramba. Tá, mas falar até papagaio fala. Então, às vezes, você tá vendo lá o cara e tudo, sei lá, às vezes ele nem sabe o que ele tá fazendo e você fica se comparando. Não, o produto dele é melhor do que o meu. Ele produz conteúdo melhor do que o meu. A qualidade dele é melhor do que a minha. Enquanto a internet é um terreno extremamente democrático. Tem gente que não vai gostar de mim, mas vai gostar do fulano. Tem gente que vai gostar de você, mas não vai gostar de mim. Então, é utilizar a internet para poder mostrar a sua verdade. A minha forma de solucionar o problema X é essa. Vai ter gente que vai se conectar, vai ter gente que não vai. E todo mundo, absolutamente todo mundo começou do zero um dia. Eu comecei do zero, você começou do zero. Então as pessoas às vezes comparam, né? Mas Pugão foi fácil, porque, foi fácil. Não, ele também começou do zero, com os medos, com as dificuldades. Então, o jogo é muito mais mental do que operacional. Porque você pode terem comprar meu produto, mas você pode ver um conteúdo no YouTube que ensina como subir campanha, você vai saber subir. Mas como gerenciar as emoções para você poder sobreviver ao longo desse tempo todo, eu acho que é isso que vai ditar quem vai conseguir ir mais rápido, quem não vai conseguir, quem vai parar no meio do caminho. Então, é muito mais do que a habilidade técnica que é treinável, é o que acontece dentro da cabeça. Porque o tanto de sabotador que a gente tem dentro da cabeça para impedir de escalar o resultado, se não tiver um acompanhamento terapêutico, que é extremamente importante, não vai mesmo não. Cara, e eu acho que tem muito a ver com a frase que você carrega aí, né, do quero ver o que acontece se eu não desistir, que é uma parada que eu falo que uma vez eu falei assim, falei, isso aqui pra mim resume tudo, que é, eu e você, a gente tem muito contato com uma galera iniciante. É extremamente normal a gente ver gente que tá há 1 semana desistir, há 1 mês desistir, há 3 meses desistir, 6 meses desistir, pode até 1 ano desistir. Cara, fala quantas pessoas você conhece no mercado digital que estão há 2, 3 anos que não conseguiram dar certo? Pois é. Não existe. Não tem. Não tem, cara. A chance de acontecer é tipo 0. Exato. Então acho que é muito mais o cara tá disposto a apanhar, porque Exato. a galera tende muito a fugir e correr pro que é mais fácil. Cara, não, eu quero um negócio que eu vou ficar rico rápido.
Cara, aqui é legal, dá pra você ter uma alavancagem que você não vai ter com nenhuma outra profissão, mas o negócio é o seguinte, você tá disposto a ficar 3, 4 anos apanhando, dando tudo errado, quebrando, levantando de novo pra fazer dar certo? Se tiver, cara, não tem, fala sério, quantas pessoas? 2, 3 anos que deu 100% errado, não conseguiu nada. Pô, não tem, cara, não tem. Medo fazer, uma pessoa conseguir fazer, sei lá, R$1.000, R$1.200, R$1.800, é muito simples. Só que ela quer o mais fácil. Aí passa na timeline dela. Agora a onda do momento é dropshipping, agora é cápsula, agora é infoproduto, agora é PLR, e ela fica pulando de galho em galho e ela não constrói histórico. Na hora que ela está conseguindo adquirir inteligência num processo, ela olha, não, aquele parece que é mais fácil. Ela larga tudo e começa do zero de novo. E aí o resultado não vai chegar mesmo assim. E até pra gente, né? A grama do vizinho sempre é mais verde, cara. A gente... Exato. Uma vez eu comentei brincando com um amigo meu, que aqui quebrando a cabeça, Hackeré, desenvolvedor, o negócio tava dando bug, não sei o quê. Eu falei com ele, não, Henrique, pô, às vezes eu fico vendo vocês aí fazendo lançamento, tudo que eu queria é fazer lançamento. Aí ele parou assim, pensou e falou, Igor, eu vejo vocês aí fazendo ferramenta e tudo que eu queria era ter uma ferramenta. A grama do vizinho sempre é mais verde também. Exatamente. Né? Sempre, não tem jeito, não tem jeito. Cara, pô, queria finalizar aqui te agradecendo por ter vindo aqui, batemos um papo legal, acho que deu para passar muita coisa para quem tá assistindo. Pessoal, esse aqui foi o Hackereds Podcast, a gente traz várias pessoas incríveis aqui como o Misha para poder compartilhar um pouquinho com a nossa audiência. Quero agradecer a todo mundo que assistiu esse episódio e deixar um espaço aí pro Misha deixar uma palavra final, fazer um jabá ou um freestyle de rap pra mim. Esse é me rebenta. Galera, eu quero falar pra vocês, fala de cor, peça. Pra cá. Vai em busca de descobrir o que acontece se você não desistir. Se você não desistir, eu tenho certeza que a vida vai ser melhor, tudo mais confortável. E se você desistir no meio do caminho, cara, a vida continua do mesmo jeito, com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Então vai em busca de descobrir o que acontece se você não desistir. Se quiser me acompanhar, absolutamente todas as redes sociais, @Misha Menezes com Z, YouTube, Instagram, TikTok, tudo. Onde você me achar, tá lá, @Misha, inclusive no falido Threads lá. No, como é que chama aquele lá de áudio? Que foi um surto Clubhouse. Clubhouse. Sorte. @Misha Menezes, eu tô lá. Obrigadão pelo convite. Fechou. Valeu, pessoal.